Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz, em nome de Jesus. Desculpa aí um pouco do atraso. A gente teve um contratempo aqui, mas já estamos iniciando então o nosso culto online, a nossa meditação online. Você vai passar aí um tempinho comigo na noite de hoje. Eu quero já dar as boas-vindas aí a Isalda, o Brás, a Salete, Edaí. Deus te abençoe, Albieri. E o pessoal que for entrando, nós já temos aí 14 online. Que bom, graças a Deus. A gente está podendo reunir, né? E ter um tempo aqui de paz e de tranquilidade no meio da semana, né? De tanta coisa. E eu quero convidar você a desligar um pouquinho das coisas lá de fora e abrir o teu coração e a tua mente para as coisas que Deus tem para a sua vida hoje, tá? E certamente Deus tem algo para falar conosco. Eu estou aqui preparado para passar um tempo com você. Eu espero que você também esteja em casa preparado para passar um tempo aí comigo e principalmente na presença de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ter um tempo de oração e vamos falar com Deus nesse instante. Se você perceber aí algum probleminha de áudio, alguma coisa desse tipo, você me avisa, tá? Aqui no chat que eu estou de olho aqui na nossa conversa aqui, tá bom? Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Vamos todos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço em nome da igreja que se reúne nesse instante e os meus irmãos em casa e todos os que estão aí de alguma forma se achegando a este momento de louvor também, de adoração, momento de pararmos um pouco da nossa agitação, pelo menos dessa agitação mental, com tantas coisas acontecendo e notícias que vão mexendo conosco, e nós colocamos tudo isso diante do Senhor nesse instante. Eu peço a Ti, Senhor, por esses meus irmãos em casa, por essas minhas irmãs que estão em casa. Eu peço que o Senhor fale ao coração da Tua igreja nesse instante, porque a Tua voz é capaz de produzir paz em nós. A Tua voz é capaz de trazer para o nosso coração um momento de paz e de tranquilidade. Então peço a Deus, a Ti, que o Senhor nos aquiete com o falar da Tua bela voz, que sussurra, nos trazendo calmaria, nos trazendo quietude, assim como o Senhor falou com o profeta Elias, naquela brisa suave, no cessio do vento. Nós queremos também ouvir o Espírito Santo de Deus dessa maneira nesse instante. É o que nós precisamos, Senhor, diante de tanta agitação, de tanta coisa acontecendo, nós precisamos desse tempo de paz, de descanso. Dai-nos, Senhor, esse tempo agora. É o que eu te peço em favor de todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, temos aí Solange, a Josiane Mendes, o Hélio e a Lourdes, a Margarete, o Fernando, nosso irmão Persine. Graças a Deus, nós temos aí um bom número de irmãos e nós vamos poder passar um tempo juntos aqui. Eu queria cantar com você, aproveitar que nós estamos só entre família e que a gente pudesse dedicar um pouquinho também do nosso tempo, louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. E uma música que nos fala muito nesse instante é essa música que fala de oração, que fala de pararmos um pouco para falar com Deus e buscarmos a Deus. Se você souber, eu tenho certeza que muitos de vocês sabem a letra, então eu quero convidar você a cantar, tá? Na sua casa, você pode aí soltar a sua voz, é um momento de louvor e de adoração na presença de Deus. Vamos todos fazer isso? Vamos cantar? Essa canção assim.
amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Vamos de novo. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vêm, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Amém, amém. Uma outra. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me
fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir, obedecer. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, diga isso, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, junto dos meus irmãos e irmãs que estão em suas casas, que estão diante da Tua presença maravilhosa, diante da Tua graça, diante do cuidado do Senhor, depositando no Senhor a esperança, a confiança. Obrigado, Deus, porque nós podemos nos reunir aqui nessa noite. Como é bom, Senhor, como é agradável. E o Senhor também disse que é algo prazeroso para o Senhor que nós estejamos unidos assim em Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu encho meu coração nessa hora de entusiasmo para dizer: é muito bom estar aqui. Bom estar com o Senhor, bom estarmos aqui louvando a Deus. É como diz a canção, é tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas canções, recebe o nosso coração diante do Senhor. O Senhor sabe o quanto
nós precisamos da Tua presença na nossa vida e quanto é bom para nós podermos servir a Ti. Deus, eu quero Te agradecer por cada família nesse instante, cada um dos Teus filhos e filhas que estão em casa, reunidos em Teu nome. Eu peço a Deus por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão preocupados, por aqueles, ó Deus, que estão necessitados de alguma coisa. Nesse instante nós colocamos estas questões diante do Senhor. E elas são importantes para nós, e nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Então, ó Deus, nós colocamos isso diante do Senhor. E descansamos. O que nós queremos agora, ó Deus, é mais uma vez experimentar essa paz que excede o entendimento, paz que o Senhor pode dar para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, porque essa é a segurança que temos em Ti. Sê conosco, fala conosco, age, Senhor, através da nossa vida, da vida da Tua igreja nesse instante, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais que está por aqui? Deixa eu ver aqui. A Renata, a Elza, Thalita, minha família, Daniele, minhas filhas lá em casa, a Salime também, provavelmente o Niles por aí. Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Fiquem por aí e nós vamos ter um tempo aqui na presença de Deus. Peguem a Bíblia de vocês e abram Mateus capítulo 5. Se você recebeu um convitinho que eu fiz rapidinho, um vídeo agora à tarde, você viu que nós vamos ter um tempinho estudando aqui o Sermão da Montanha. Você deve estar perguntando o que o pastor está fazendo aí, né? Olha só o que é, ó. Um cafezinho servido? Sermão da Montanha, nós vamos passar um tempo meditando, estudando um pouco desse texto tão precioso, desta palavra tão maravilhosa, e nós vamos gastar um tempo nas bem-aventuranças. Para você que é aqui da Morada do Ouro, e a maioria de vocês são daqui, vocês já me viram pregando, né, sobre este tema algumas vezes. Existem algumas séries de sermões que nós precisamos estar sempre revendo. Isso faz parte da nossa vida cristã e isso é bom para nós. Então, se você quer saber a respeito da conduta do cristão no dia a dia, na vida cristã, como é que ele deve se comportar agora que ele é um cidadão do reino dos céus, então estude o Sermão da Montanha. Se você quer aprender a respeito da igreja, né, aquela matéria de teologia, eclesiologia, estude a carta aos Efésios. Se você quer aprender a respeito da pessoa de Cristo, né, a matéria de teologia que nós chamamos de cristologia, estude a carta de Paulo aos Colossenses. Obviamente, estes textos vão nos ligar a outros textos da palavra, mas estas porções das Escrituras, elas têm aqui uma quantidade de ensino, né, de coisa importante que a gente precisa saber a respeito das coisas de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos ali o livro do Levíticos também, com uma série de mandamentos, né, de questões ali relacionadas ao culto a Deus. Carta aos Hebreus, né, aquele livro também maravilhoso. Revelações, vai lá para o livro do Apocalipse. Então, todas essas porções da Bíblia, elas servem para nos nortear diante de algumas necessidades. Diante deste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos saber qual é o comportamento que nós deveríamos ter diante da sociedade, como crentes. Que Deus espera que nós façamos? Então, deixa eu te pedir uma coisa. Desliga das coisas de fora agora e vamos todos nós olhar para a palavra de Deus e extrair dela
alguns ensinos preciosos para a nossa vida. Nessa noite, eu quero introduzir aqui esta porção do versículo 1 aqui, do capítulo 5 de Mateus, até o versículo 11. Nós vamos, à medida que as quintas-feiras forem acontecendo, você vai ficar comigo aí, nós vamos estudar aqui as bem-aventuranças e procurar saber quem é este cidadão, esta cidadã do reino dos céus, que Deus espera que eu e você sejamos, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com o primeiro versículo, você já está com a sua Bíblia aberta aí? Então preste atenção e leia a palavra de Deus aí juntamente comigo, versículo 1, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Até aqui, nós vamos parar por aqui. O Senhor Jesus está aqui no seu ministério de ensino, depois de vocacionar, os seus discípulos, depois de separá-los, ele, como era já de costume, já era uma prática aqui deste rabi, deste mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus, ele escolhe um ambiente, e aqui a palavra diz, Mateus diz que num monte, provavelmente num daqueles montes ali, em volta de onde ele estava ensinando, e ele começa então ali na Galileia, Jerusalém, Judeia, ele começa a ensinar. Ensinar o quê? Ele começa a ensinar a palavra de Deus. Jesus não trouxe nenhuma nova história no sentido bíblico. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Ele é o inspirador da palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, que fala o quê? Das promessas de Deus. Obviamente, Jesus nos traz novas revelações, mas os ensinos de Cristo são baseados na própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Então, o que é que ele passa a ensinar aqui? A Bíblia. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento, a Torá, as leis, e os profetas, os salmos e os profetas do Antigo Testamento. É exatamente isso que ele vai tratar aqui no Sermão da Montanha, e ele inclusive vai usar estes elementos do Antigo Testamento, da palavra de Deus no Antigo Testamento, para colocar agora na leitura do próprio Deus, não na leitura dos escribas, dos estudiosos, mas na leitura do próprio Deus, o que é que ele quis, o que é que ele sempre quis dizer com aquilo que ele ensinou desde da lei de Moisés. Então, o que Jesus ensina para a gente aqui é a palavra de Jesus, é aqui a Bíblia do Antigo Testamento, e agora a interpretação do próprio Deus para aquilo que ele ensinou. Então, ele subiu ao monte e, aproximando quem? Os seus discípulos. E ele passa a ensiná-los dizendo. Então, uma coisa que precisa ficar clara, ou melhor, duas. O que Jesus está ensinando aqui não é algo diferente daquilo que Deus ensinou no Antigo Testamento. Não é. Se alguém disser que o Antigo Testamento não vale para a igreja hoje, ele está inventando uma história. Por alguma razão, ele está fugindo da verdade das Escrituras, porque a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, a Torá e os profetas. Então, essa é uma realidade aqui, óbvia do texto. Segunda, para quem Jesus está ensinando, ou a quem Jesus se dirige no momento em que ele para ensinar aqui este trecho, esta constituição, este padrão de vida cristã que Deus espera que os seus filhos vivam, aos discípulos. Ele não está falando aqui para o incrédulo, ele não está falando aqui para o que era contra ele, que rejeitava a sua mensagem, não. Ele está falando para os seus discípulos. Então, duas coisas.
É palavra de Deus, é a Bíblia toda que Jesus está ensinando aqui. Segundo, é o Antigo Testamento e é para os seus discípulos. Então, o Sermão da Montanha é para nós. Ele não foi dirigido somente para os discípulos daqueles dias, ou só para os mais chegados, os 12 ali. Porque se fosse assim, se nós entendêssemos que nós não temos mais a necessidade de praticar isso daqui, então nós também não deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós também não deveríamos praticar, por exemplo, o perdão. Nós não deveríamos viver uma vida sem adultério, porque tudo isso está aqui no contexto do Sermão da Montanha que ele está dirigindo aos discípulos. Então, quem são os discípulos? Nós somos os discípulos, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui alguns versículos que eu vou passar para você e algumas coisas que você vai estar lendo aí. Então, Jesus ensina os discípulos. O que é que ele está ensinando aqui? Jesus está ensinando a respeito do reino dos céus. Isso precisa ficar claro para a gente. Jesus está mostrando ou demonstrando para nós aqui como é que o Filho de Deus deve viver. Como é que eu e você devemos viver. A palavra que nós vamos começar para entender aqui as bem-aventuranças é a palavra que nós vemos ali logo no início, né? Bem-aventurados. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos saber é o seguinte, que bem-aventurado tem a ver com felicidade. Então, o que é aqui esse trecho do Sermão da Montanha? As bem-aventuranças, que vai até o versículo 11 ali, né? Elas têm a ver com felicidade. Tem a ver com pessoa sendo plena, tem a ver com alegria. Eu usei aqui o título, O Caminho Certo para a Felicidade. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui, juntamente comigo, é que a palavra felicidade e bem-aventurado aqui precisa ser contextualizada. O que é que significa esta palavra que o Senhor Jesus diz que os seus discípulos precisam ser felizes, bem-aventurados? Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a respeito disso. Então, quem é o bem-aventurado? É o homem feliz, a mulher feliz. Definição dessa expressão aqui na Bíblia. A palavra usada aqui no texto grego é makarios, né, que significa feliz, muito feliz. Então, diz lá, a característica especial no Novo Testamento é o uso do termo para a alegria distinta que vem preste atenção agora, pela participação no reino divino. Então, não é qualquer alegria. O bem-aventurado aqui não é o endinheirado. O bem-aventurado aqui não é o saudável. O bem-aventurado aqui é aquele que tem uma alegria especial. Que alegria é essa? Ele é parte, ou ele faz parte do reino divino, do reino de Deus. Segundo lugar, é importante a gente salientar também que esta é uma palavra com um forte teor escatológico. O que significa a palavra escatológica? Significa as coisas dos últimos dias. Sabe aquelas promessas que nós começamos a viver com a chegada de Jesus na história e vão se concretizar plenamente no último dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja? Então, este período entre a chegada de Cristo na história, o nascimento do Messias, até a volta de Jesus para buscar a sua igreja, chama-se período escatológico. São as últimas coisas. Você, inclusive, está estudando isso, né, na escola bíblica com o presbítero Tiago e com o nosso irmão obreiro Serafim. Então, a palavra Macários tem essas duas importantes distinções aqui. Então, o homem feliz aqui é Macarios. Quando Jesus diz assim, bem-aventurado, então é disso que ele está tratando. Bem-aventurado, alguém que é alegre por fazer parte do reino de Deus, ou seja, o seu contentamento é por ser parte do reino, filho de Deus, cidadão do reino dos céus,
e também porque ele já experimenta as bênçãos que Deus tem derramado sobre os seus filhos já neste período escatológico. Então vamos adiante. Quem é a pessoa bem-aventurada em Mateus 5? Então a resposta foi dada aqui. Eu quero colocar aqui um pouco mais de detalhes. Quem é aqui o bem-aventurado, então? Todo o crente. Todos os discípulos de Cristo devem, então, buscar e possuir este caráter aqui das bem-aventuranças. Nós não vamos tratar hoje das bem-aventuranças em si. Isso vai ficar para quinta-feira que vem. Mas é importante que você tenha em mente que todos os discípulos de Cristo são chamados para serem estas pessoas bem-aventuradas aqui e possuírem, então, este caráter que está sendo, então, apresentado pelo Senhor Jesus aqui. Todo crente deve possuir o quê? Todas as virtudes. Então, uma das coisas importantes aqui é que as virtudes, ou essas características, né, apresentadas aqui, não pertencem a um grupo de crentes piedosos, ou dotados de um poder espiritual diferenciado. O Senhor Jesus apresenta aqui um padrão que é realmente elevado, mas é um padrão para a vida cristã exigido por Deus, para a vida de todo crente. Então, quando você olhar lá, humilde de espírito, aqueles que são um nível de cristianismo, um nível de pessoas que eu ainda não atingi. Então, isso não é para mim, isso é um ideal que eu não consigo alcançar. Isso não é verdade. Quando Deus diz que bem-aventurados aqui sois vós, sois os discípulos de Jesus, ele está falando de todo crente. E todas as virtudes precisam ser buscadas por nós. Este é um trabalho, este é um exercício. É difícil? É, mas nós podemos. Porque se Jesus disse que nós podemos, então nós podemos. A força vem dele. Então, todos os discípulos. Segundo, todas as virtudes. Terceiro, dons espirituais. Uma coisa precisa ser claro aqui. Quando nós falamos destas virtudes que nós precisamos, cada uma dessas bem-aventuranças aqui, em sua inteireza, é uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. Então, eu sou manso, eu sou humilde, eu sou pacificador, eu sou limpo de coração. Isso aqui não tem nada a ver com talento natural, não tem nada a ver com uma questão de simplesmente ser, a pessoa já é assim, nossa, aquela pessoa, ela é tão mansa. Conheço uma pessoa que ela parece crente, ela é tão mansa que ela parece crente, ela é tão na paz, ela age com uma humildade. Entenda que quando Jesus está falando dessas coisas aqui, ele não está falando de personalidade, ele não está falando de características de personalidade. Jesus está falando aqui de dons espirituais. Aqui é o fruto do Espírito sendo produzido na vida do crente. Então, aqui é uma diferenciação entre aquele que é crente e o que é incrédulo. Quarto ponto aqui, o que fica claro ao estudarmos o Sermão do Monte, todo ele, é que a igreja precisa se destacar apresentando as virtudes de Cristo enfatizadas aqui nas bem-aventuranças. Qual é o propósito disso? Para influenciar o mundo, ao invés de tentar se conformar ao mundo, na tentativa de ser mais atrativa a ele, ou seja, as pessoas, a igreja deve então se conformar com este padrão. Dessa forma, ela chamará então a atenção do mundo. O que isso significa? Que estes dons, uma palavra usada antigamente é beatitudes, né? Que é essa coisa do beato, um caráter de alguém piedoso. Isso é algo que nós precisamos buscar. Por quê? Porque o Sermão da Montanha vai apresentar as características daqueles que são filhos de Deus
e são chamados para influenciar o mundo com um tipo de vida diferente. Quando a igreja tenta se parecer com o mundo, se conformar com o mundo, o que ela acaba fazendo é ela acaba apagando a luz de Deus que há nela. Nós somos chamados para sermos diferentes. Você em casa, filho, filha, esposa, esposo, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, se você realmente é um discípulo de Jesus, Jesus chamou-nos para que nós sejamos diferentes. Por isso, nós precisamos aprender. Qual é esse padrão que Jesus, que Deus espera que nós pratiquemos? O Sermão da Montanha nos traz, então, este padrão do reino dos céus. Veja o que disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um pregador de alguns séculos atrás. A glória do Evangelho consiste em que, quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. Vejam que a ótica de Lloyd-Jones aqui é exatamente isso que eu estava tentando te dizer, né? E ele consegue falar com mais facilidade. Nós precisamos ser diferentes. Quando somos diferentes, então nós atraímos as pessoas. Quando nós parecemos com o mundo, nós nos misturamos ali, nós não salgamos nada, nós não iluminamos, não há atrativo nisso. Então, o que Jesus está fazendo aqui é ensinando os seus discípulos que eles precisam ser diferentes, porque sendo diferentes, eles atrairão as pessoas para perto deles, para influenciar a vida dos outros. Então, nós precisamos buscar estas características aqui no Sermão da Montanha. Vamos adiante. Bom, os crentes aqui e os incrédulos vivem de forma diferente. Então, uma das coisas que eu comecei dizendo é que este é o padrão dos cidadãos do reino dos céus. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas e o crente em Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo vive com base na constituição do reino de Deus entre nós. Tem um livro do John Stott, eu acho que até um grupo lá de casa, algumas mulheres, eu não me lembro quem, elas estavam estudando o livro do John Stott, do Sermão da Montanha, chamado A Contracultura Cristã. John Stott vai dizer o que neste livro? Ele vai mostrar exatamente isso, que a palavra de Deus, no Sermão da Montanha, vai apresentar a nós uma forma diferente de vivermos. O John Stott chama isso de contracultura. Existe uma cultura corrente no mundo. Esta cultura, segundo a palavra de Deus, segundo esta ótica das Escrituras, é uma cultura que jaz no maligno, cultura que está em trevas, cheia de pecado. Eu não estou dizendo aqui que nada presta no mundo. Obviamente existem coisas proveitosas, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Mas a forma como o mundo enxerga as coisas criadas por Deus e o próprio Criador que eles negam é algo que entristece o Espírito Santo de Deus e é uma afronta à santidade de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós precisamos nos moldar com uma nova cultura, que vai contra esta cultura atual que está perdida, escravizada pelo pecado. E desta forma, mudando desta maneira, nós, então, agradamos a Deus, obedecemos a Deus e influenciamos o mundo, para que ele também veja a glória de Deus. Então, os discípulos devem buscar estas características, buscar viver neste padrão, porque desta forma, primeiramente, eles agradam a Deus e revelam ao mundo uma nova maneira de viver, uma maneira que Deus espera que nós anunciemos. Ok? Vamos adiante? Vamos lá.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do reino de Deus. No que consiste o reino de Deus? Mais um pouquinho daquilo que vocês já têm aprendido na escola bíblica. O reino de Deus precisa ser entendido. Nós não vamos estudar o reino de Deus aqui, porque quinta que vem eu já quero entrar aqui na primeira bem-aventurança, mas eu quero trazer aqui pelo menos uma informação a respeito do que é o reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui pelo menos algumas coisas. O reino de Deus, em sua essência, significa, primeiro, governo, a esfera e o reinado do Senhor Jesus. Então, quando Cristo encarnou, nasce ali o rei, né? Os anjos disseram isso, os reis magos foram lá celebrar o nascimento de quem? Do Messias, do rei. Este rei traz consigo um reino, e este reino então está sendo revelado agora através da sua mensagem e depois através da mensagem proclamada pelos seus discípulos. Então, onde Cristo está governando, o ambiente onde ele está e o reinado do Senhor Jesus, tudo isso tem a ver com o reino de Deus. Governo, a esfera, né, o seu alcance e o reinado do Senhor Jesus. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, então nós vamos compreender isso observando que, primeiro, muitas vezes, enquanto Jesus esteve entre nós, nos dias da sua carne, né, da sua encarnação, nosso Senhor declarou que o reino dos céus já estava presente. Eu separei aqui uns textos, quer ver? Vamos ler aqui Mateus 12, 28, que diz assim, Jesus falando, né, naquela controvérsia ali, quando acusaram ele de expulsar demônios pelo espírito de Belzebu, né, uma afronta ali à santidade do próprio Deus, o chamaram de demônio. Ele responde assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, né, refutando essa ideia, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, uma das coisas é que este governo já chegou sobre os homens. Na encarnação já se fez presente o reino de Deus. Então, não é algo que ainda vai acontecer, que virá, que nós estamos aguardando, não. O reino de Deus já chegou. Quando o Rei dos Reis, na sua encarnação, nasceu entre os homens, ali inaugura-se o reino de Deus. É como alguns nos ensinam. O reino de Deus é como o sol da manhã. Você, logo de manhãzinha, para aqueles que acordam bem cedo, sabem que nós vemos ali a força do raiar, né, do sol. Nós não vemos o sol ainda, mas nós já sabemos que ele está ali, porque nós vemos a sua luz e à medida que o tempo vai passando, ele vai se revelando a nós. Assim é o reino de Deus. Nós não o temos ainda na sua plenitude, isso se dará na volta de Jesus Cristo, mas nós já podemos perceber e absorver o calor do sol da justiça que raiou sobre a humanidade, dissipando as trevas, arrebentando com as portas do inferno e derrotando Satanás. O reino de Deus já está sobre vós, é chegado sobre vós. Se Jesus expulsa os demônios, é porque os demônios já não têm mais poder. Agora, o Rei dos Reis, aquele que tem autoridade sobre os espíritos malignos, está governando. Então, quando é que Jesus governa? Já. Como o reino de Deus, ele já está entre nós. Ele governava desde a eternidade e agora ele já se revelou entre os homens. O reino de Deus já chegou aqui. Então, deixa eu fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui. Se você tem medo de demônio, daquilo que o diabo pode fazer contra você, saiba de uma coisa, Jesus já derrotou Satanás e ele mesmo disse que ele já amarrou o valente, porque ele é mais valente ainda. É maior o que está em nós e mais poderoso do que aquele que está no mundo. Então, fique em paz, Jesus reina, ele é quem governa sobre todos, grandes, pequenos, demônios, principados e potestades, ele está acima de todos eles.
Segundo aspecto aqui que a gente pode salientar, o outro texto também, né, que eu separei, Lucas 17, 21, nem dirão, né, a respeito de quando chegou, quando vai chegar, essa era a pergunta, quando que virá o reino? Jesus disse assim, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, além do governo, a extensão, onde é que este reino está? Obviamente não é um reino geográfico, de uma localização geográfica, é algo que abrange um aspecto espiritual, ele está dentro daquele que serve a Deus. Quando Deus governa a nossa vida, o reino de Deus está dentro de nós. Lembra aquela canção que a gente canta? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Cristo está reinando onde? Em mim. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu agir. Quando eu procedo, quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, o reino de Deus se faz presente e está sendo revelado pela minha vida. Vamos adiante. Se somos seus discípulos, então isso significa dizer que estamos vivendo no reino de Deus. Entenderam aqui a extensão, né? Onde é que o reino de Deus está? Dentro de nós. Em todo momento que estamos servindo a Deus, obedecendo a Deus, nós estamos vivendo no reino de Deus. Veja que o cristão vive em dois aspectos de reino. Ele vive da parte física, com os pés aqui, neste mundo, né? Participando das coisas deste mundo, mas ele vive também com o seu espírito já no reino de Deus. E agindo já, fisicamente também, como filho de Deus. Agora vejam, eu me lembro que eu disse, uma frase que eu li esses dias, eu até citei no sermão, mas eu não sei se eu vou conseguir lembrar. O crente vive como se estivesse em alto mar, mas com a mente no porto onde ele vai chegar. Nós vivemos aqui, estamos vivendo nesse mundo, mas a nossa mente está voltada para a Nova Jerusalém, onde plenamente se fará o reino de Deus entre nós. Então, se somos seus discípulos, e isso significa dizer que estamos vivendo o reino de Deus. Vamos lá. O reino de Deus, então, é o reino do Filho, é o reino de Deus. Quando Jesus fala aqui a respeito do reino, que ele será, que ele é o Senhor, que reino é esse? É o reino do Filho de Deus. Mas é também o reino de Deus, não é algo separado. Veja como o apóstolo Paulo usou essas duas expressões para fazer essa afirmação, e ele enfatiza, então, a esfera de vida que agora nós temos, onde é que essa vida se dá conosco. Ele, Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, que em Deus, nos libertou de um reino, que reino era esse? O império das trevas. E para onde ele nos transportou? Para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Então, o aspecto, né? O governo já entre nós, o Rei dos Reis. O aspecto, um reino espiritual, não deste mundo, para o qual nós já fomos transportados. Nós vivemos aquele já e ainda não, né? Já estou vivendo no reino dos céus, mas ainda não plenamente, mas já posso perceber a luz do sol da justiça, raiando sobre a minha vida, iluminando. És a nossa estrela da manhã, é o sol da justiça, como revela o livro do Apocalipse. Estamos no reino dos céus e o reino dos céus está em nós. Veja aqui outro texto, Filipenses 3:20.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual é a ênfase aqui de Filipenses? Aquilo que a gente vinha falando. Existe aqui uma realidade de vida e é disso que Jesus vai tratar no Sermão da Montanha. Ele não vai tratar de uma utopia, de algo que seja inalcançável, não. Ele está falando aqui de um padrão alto, realmente alto, mas um padrão possível para o Filho de Deus, porque quem produz estas características no Filho de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Nossa pátria não é esta, nossa casa, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está o período escatológico. Nós vivemos já no reino dos céus, aguardando a volta definitiva, aquele momento da volta de Cristo, o dia da glória, né? O grande dia, o dia que se aproxima. Aproxima-se o dia de Cristo e nós vamos vê-lo com os nossos olhos. E é por isso que nós precisamos, desde já, vivenciar aqui e experimentar o reino de Deus nos nossos dias. Veja o que diz Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus já veio, o seu reino já está entre nós, o reino de Deus prevaleceu sobre as trevas. E há de chegar um dia quando, ao soar da sétima trombeta, a trombeta aqui é o sinal para que Jesus volte. Quando Deus der o sinal, o Senhor Jesus diz que aguarda o sinal do Pai, o dia que só Deus reservou só para Ele mesmo. Aquele dia, o Senhor Jesus se revelará não somente para a igreja, mas para todo olho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todos verão que Ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Quando nós estudamos o Sermão da Montanha, então nós estamos aprendendo como um crente deve viver com um propósito. Nós devemos aprender e devemos fazer isso no sentido de fazer o reino de Deus conhecido entre os homens. Qual é o propósito, então, do Sermão da Montanha? É que a nossa vida, sendo edificada sobre este alicerce, se torna um padrão notável, uma luz nas trevas, o sal que tempera, para que outros vejam o nosso bom procedimento, as nossas boas obras, e ali esteja sendo revelado o padrão do reino dos céus, que a luz, a glória de Cristo refletida em nós, e agora como luzeiros iluminemos o mundo, e as pessoas possam ver em nós um padrão diferente de vida. Esta é a razão pela qual o reino de Deus está aqui sendo apresentado. Veja o que diz Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando nós caminhamos no caminho certo para a felicidade, isso significa que nós estamos caminhando como bem-aventurados, felizes, que possuem como um padrão claro de vida este contentamento por serem parte do reino dos céus, por viverem esta vida que Deus nos dá. E você, tem vivido esse padrão? Tem vivido neste caminho, nesta disposição de buscar nas Escrituras não só uma mera leitura diária, mas um padrão de vida para se viver, mandamentos para se obedecer, um jeito novo de viver nessa sociedade, um jeito que agrada a Deus? Vá um pouquinho adiante, capítulo 7.
de Mateus, no verso 24, ele vai nos dar aqui o final do Sermão da Montanha. Nós vimos a princípio que o sermão é um ensino para os discípulos. E qual é o propósito disso? O que se espera disso? O texto final aqui vai nos apresentar, numa parábola que Jesus conta, o propósito de se aprender a constituição do reino dos céus, esse padrão de vida. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Esta é a nossa realidade. Nós cristãos ouvimos, aprendemos e praticamos os ensinamentos do Sermão da Montanha. Com qual propósito? Para que a nossa vida seja uma vida estável, sólida, edificada sobre a rocha. E quem é a rocha, senão o Senhor Jesus? Ele é a rocha da minha salvação. Nele não tenho condenação. Não é isso que diz as Escrituras? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Que Cristo é o alicerce da paz, que excede o entendimento. Que paz é essa? É a amizade, a unidade que temos agora a partir de Cristo com Deus. Por isso nós somos cidadãos do reino dos céus. Se alguém perguntar a você, por que você acha que você vai para o céu? A única resposta biblicamente verdadeira é porque Cristo me comprou e me fez cidadão do reino dos céus. Um reino de sacerdotes, diz o livro do Apocalipse. E ele comprou como? Com sangue precioso, sangue vertido na cruz. E ele se fez, através dessa sua atitude de perfeição, digno de receber este prêmio. Nós somos a herança de Cristo, diz a palavra. E é o Pai quem dá a ele como possessão, como propriedade. E ele nos dá a Deus. Veja que coisa maravilhosa. Se você é um discípulo de Jesus, o Sermão da Montanha é para você. Se você busca em Cristo também bem-aventuranças, você precisa ler o Sermão da Montanha, precisa estudar o Sermão da Montanha, para que você aprenda e coloque em prática, para que a sua vida seja edificada sobre a rocha. Daí vão soprar os ventos, né? Subirem os rios, transbordarem os rios, caírem as chuvas, né? Os ventos baterem com ímpeto contra a sua vida, mas você vai ficar firme, vai ficar na rocha que é Cristo e nada vai poder abalar a sua vida. Então fique firme, que você também possa experimentar isso na sua vida. Eu quero convidar você para a quinta que vem. Nós vamos tratar da primeira bem-aventurança, entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Que tipo de humildade é essa? E quem são esses que recebem esta propriedade, esta posse do reino dos céus? Fique então essa semana daqui até quinta-feira que vem, lendo, se possível, o Sermão da Montanha, vá já degustando isso, e quinta que vem a gente olha um pouquinho a respeito dessa humildade que é uma característica daqueles que são cidadãos do reino dos céus, tá bom? Então vamos lá, encerramos aqui a nossa meditação de hoje e eu quero orar com você. Antes de encerrarmos, deixa eu ver quem está conosco aqui. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão conosco. Olha só aqui a Késia, né? Sueli, Jacomine, a Solange, nossos irmãos Zé Eduardo, a Keila, provavelmente com a família, a Erla. Deus abençoe. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão aqui, para que a gente consiga aqui
nós estamos na nossa live hoje com 29 pessoas aqui online e já batemos o nosso recorde da reunião de quinta. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue ter 30, tá? Então, mande o link para outras pessoas, convide pessoas para participar conosco aqui desse estudo do Sermão da Montanha. Beijo para você aí, viu, Kézia? Saudade de vocês aí. Ah, um abraço também para a família da Keila, para a família do Black, Josiane, deixa eu falar todo mundo aqui, Isalda, o Brás, a Salete, a Edair, o Albieri, a Graciele, a Solange, a Josiane, o Hélio, a Margarete, o Fernando, o Persine, minha esposa Daniele, a Thalita, a Elza, já falei Renata, a Salime, o Niles, Erla aqui, o Zé Eduardo, quem mais? Solange, a Késia, quem mais? O Gilmar Maciel, o João Carlos Dourado aqui também. Deus abençoe a vida de vocês, Deus possa encher o coração de vocês de alegria e eu espero vocês aqui na quinta que vem, tá bom? Eu quero orar com você nessa hora e colocar a sua vida diante de Deus e pedir que Deus venha te dar sustento, para que você fique fortalecido aí por Ele, por esses dias de tanta novidade, né? A gente fica tenso, esperando e meio ansioso para ver o que vai acontecer, mas Deus é conosco, Ele é a nossa rocha, Ele está sustentando a nossa vida aqui, tá bom? É verdade, aqui mandar um beijo para as minhas filhas, a Vitória, a Sofia, Vitória que vai fazer 15 anos daqui uns dias, né? Comecinho de maio ali, perto do aniversário do Hélio, no mesmo dia, né? Do aniversário do Hélio, e a gente provavelmente não vai poder fazer muita coisa, mas pelo menos um bolinho nós vamos comer em casa, tá bom? Beijo para vocês, a Elza também está aqui, graças a Deus também, obrigado Elza pela companhia de vocês aqui e graças a Deus mesmo, porque a palavra de Deus nos edifica. Então, lembre-se, bem-aventurado é para você. Você é este cidadão do reino dos céus e o Sermão da Montanha é um padrão de vida para a sua vida. Vivendo dessa forma, você vai chamar a atenção do mundo, vai iluminar a vida das pessoas e vai se anunciar o reino de Deus que já está entre nós. Nós não somos deste mundo, estamos aqui com uma missão e a nossa missão é fazer o reino de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo conhecida. E nós fazemos isso também através da nossa boa obra, do nosso comportamento cristão. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos todos orar. Anelisa também, Fernando, Sueli, um beijo lá para a casa dos nossos irmãos, o Jorjão, Bublitz. Deus te abençoe também, meu irmão. Fique na graça e na paz aí também, tá bom? Vamos orar, querido? Feche os olhos. Se você puder aí na sua casa, junte-se aí, você em família. Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Uma hora que já estamos aqui e Deus realmente tem abençoado a nossa vida. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo aqui na tua presença e porque o Senhor tem abençoado a igreja e a despeito de toda a dificuldade que temos vivido, Senhor, o Senhor tem nos abençoado. E temos experimentado aqui coisas que a gente não tinha experimentado antes. Como é bom, Senhor, poder estar assim, parando um pouco. Fomos forçados a isso, mas quem sabe essa seja uma prática que persista na nossa vida, e às quintas-feiras nós chegaremos em casa, depois do fim da quarentena, pararemos um pouquinho, entraremos ali naquele momento de olhar a mídia social e nos exercitaremos na meditação da Tua Palavra. Isso vai ser bênção para nós, como tem sido agora, certamente nós poderemos ser abençoados ainda mais depois disso. Torna isso, Senhor, uma prática na nossa vida. Também, Senhor, eu quero te pedir pela saúde da tua igreja. Primeiro, a saúde emocional dos teus filhos e filhas que estão nessa pressão de isolamento, de mudança, de
comportamento da sociedade. Ó Deus, não permita que os teus filhos, que nós adoeçamos com tudo isso. Mantenha as nossas emoções, ó Deus. O Senhor sabe o quanto isso tem deixado a gente incomodado. Mas o Senhor é a nossa paz. Dá-nos a tua paz, Senhor. É isso que nós te pedimos. Também, ó Deus, pela saúde física, enfermidades que a tua igreja pode estar enfrentando, Senhor. Tanta gente adoecida, e eu não falo só do Covid, mas eu falo, Senhor, de todas estas enfermidades que acometem a nossa vida, porque nós somos frágeis e somos humanos e nós adoecemos. Mas o Senhor pode nos sustentar, ó Deus, e pode curar a nossa enfermidade. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, se existe um irmão, irmã, precisando agora de uma cura, que o Senhor possa, ó Deus, estender da tua mão poderosa na direção desta vida, derramando o teu poder, curando, Senhor. Em nome de Jesus, cura. Cura os teus filhos, cura, Senhor, este que está orando nesse instante, pedindo ao Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos incrédulos. Nos ensina a ter mais fé, a ouvir a tua palavra, a promessa de vida que o Senhor tem para nós. Cura-nos, ó Deus, eu te peço, fisicamente também. Também, ó Deus, eu te peço pela saúde financeira da tua igreja, das famílias da igreja, por este teu povo, Senhor, que precisa do sustento, que nós sabemos que vem da tua mão. Tu és o Jeová Jirê, o Deus da provisão, e nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Não é na capacidade do governo, nem no nosso braço forte, nem nos nossos esforços pessoais. Nós sabemos que tudo o que temos porque o Senhor é generoso para conosco, porque o Senhor é misericordioso e não permitirá que nós soframos e passemos por necessidade alguma. O Senhor certamente suprirá a nossa necessidade. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos assim também. Ó Deus, eu me despeço dos meus irmãos, mas nós não nos apartamos do Senhor. Nós estamos sempre na tua presença, e o Senhor é o nosso Rei, e o Senhor reina na nossa vida, e a nossa vida precisa revelar este reino de Deus entre nós. Então, Senhor, sê conosco, abençoa a vida da tua igreja, abençoa, Senhor, os nossos afazeres, o nosso trabalho, o nosso pensar, o nosso falar. Dai-nos, Senhor, da tua direção, ensina-nos, ó Deus, é o que eu te peço. Dai-nos, Senhor, de aprender cada vez mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, ó Deus. Mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor tem nos dado crescimento e nos dado a oportunidade de estar aqui meditando e aprendendo a tua palavra. Ser com a tua igreja, com os irmãos, e que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando segurança e fortalecendo a todos nós. É a oração que eu faço, Senhor, me despedindo agora dos meus irmãos, dizendo que os irmãos fiquem em paz, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que a graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Deus te abençoe, meu irmão. Você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Olha só, passamos aqui um bom tempo. 1h13 já se passaram aqui de louvor, de meditação, de oração. E eu agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo, né, pela sua participação, pelo tempo que você tem dedicado também nesta quarentena à palavra de Deus e me dado essa oportunidade de estar com você nesse tempo todo aí, tá bom? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida
e que Deus te fortaleça, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tenham todos uma boa noite, é o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridão. Até mais, até domingo, 17 horas, escola bíblica, né? Adolescentes também têm a escola bíblica deles já acontecendo. E depois, às 18 horas, o nosso culto de meditação, culto de celebração, de alegria também na presença e na companhia do nosso Senhor Deus. Embora nós não estejamos juntos, Deus está sempre conosco. Então, até domingo, se Deus quiser, e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.